Então, começamos a gravar e agora eu vou inverter a tela para vocês. Tudo certo? Estão vendo a aula? Sim, tudo certo. Show! Então, vamos lá. Fica muito ruim se ficar o slide ficar só no meio? Vocês acham ou não? Porque daí eu deixo aberto aqui o grupo, o chat. Por mim, tranquilo, pode deixar no meio. Beleza. Eu quero só um pouquinho para o lado. Então, é o seguinte, gente. A gente vai falar hoje, então, sobre condutos em série e condutos em paralelo, tá? Lembra que quando a nossa última aula foi sobre condutos equivalentes, não sei se vocês vão retomar ou relembrar, mas igual eu coloquei aqui só um resuminho para a gente começar a relembrar o que nós estávamos conversando. Como ficou uma semana e meia aí parado, né? Acaba que a gente vai dando uma desligada no conteúdo. Então, o que são condutos equivalentes? Lembra que são uma tubulação em que a gente vai transportar a mesma vazão com a mesma perda de carga. Ou seja, eu posso ter um trecho com tubulações completamente diferentes, tá? E ela mesmo assim vai ter, então, uma... Para vocês, está aparecendo esse risco amarelo? Por um acaso? Tá sim, tá aparecendo. Ué, que estranho. Agora sumiu. Eu não fiz nada, mas tudo bem. Essa assombração. Desculpa, continuando. Então, assim, o conceito, ele é muito simples, né? A gente tem, por exemplo, lá, eu tenho uma tubulação numa casa que um trecho ela é de 25 milímetros, o outro trecho é de 32, aí eu tenho um pedaço de PVC, um pedaço de cobre, um pedaço de aço galvanizado, enfim. E eu quero substituir, então, essa tubulação por uma única tubulação de um único material e um único diâmetro, para ficar mais fácil, por exemplo, de trabalhar. Esse é o conceito de conduto equivalente, tá? Então, a regrinha é clara. A gente tem que ter vazões iguais, tá? Como tá aqui, então, selecionado, ó, vazão 1, que é a do trecho anterior, tem que ser igual a do trecho que vai ser equivalente, e tem que ter a mesma perda de carga, tá? Então, é o seguinte, nós temos dois tipos de sistema, o sistema em série e o sistema paralelo. Tá? O sistema série, ele sempre vai ter esse formato que está no vídeo para vocês, tá? Na aula. Então, a gente tem o ponto inicial do trecho 1 e o ponto final do trecho 1 sempre vai ser o início do trecho 2. E aí, por consequência, né, a gente vai ter o final do trecho 2 é o início do trecho 3, e assim consequentemente. A regra, ela fica da mesma forma, tá, pessoal? Então, nós temos a mesma vazão nos dois trechos e a mesma perda de carga, tá? E nos condutos em paralelo, então, a gente tem uma diferença crucial de conformação dos tubos. A gente tem apenas um ponto inicial e um ponto final, tá? Então, nós temos ali o ponto A e o ponto B, e eles vão ser o ponto inicial e o ponto final do trecho 1, trecho 2 e trecho 3. Então, isso já é diferente do sistema em série. Aí, vamos trabalhar primeiro, então, com a parte dos sistemas em condutos em série, tá? Eu coloquei aqui um desenho para vocês que fica bem claro de entender. Então, nós temos aqui, ó, três trechos. O trecho 1, o trecho 2 e o trecho 3. A ideia, então, seria eu transformar, né, essas tubulações aqui. Cada um deles tem um material, né? Então, um material específico. Eu vou ter um diâmetro e um comprimento, as características básicas da tubulação, que vão ser diferentes do trecho 1, trecho 2 e trecho 3. Eu vou calcular uma tubulação equivalente de só um diâmetro, um comprimento e um tipo de material que vai levar a mesma vazão, sofrendo a mesma perda de carga, ligando os mesmos pontos. Então, essa é a lógica, tá? E como que a gente, como é que a gente vai trabalhar com isso, tá? Então, qual que é a lógica desse primeiro momento de trabalho? A vazão, como a gente já tinha comentado antes, ela é igual em todos os tubos, tá, gente? Então, é sempre a mesma vazão. As perdas de carga em cada trecho, vocês vão concordar comigo que são diferentes. Porque, veja bem, como é que era a fórmula de perda de carga? Vocês lembram? Era o comprimento
vezes o J, que era a perda de carga unitária, que era relacionado à vazão, coeficiente de rugosidade e o diâmetro. Se eu perguntar para vocês o seguinte, olha só, se a perda de carga unitária nesse trecho aqui tem um valor, nesse trecho aqui tem outro e nesse trecho aqui tem outro, como é que esse cara aqui vai ter o trecho 1 vai ter a mesma perda de carga do trecho 2 e a mesma perda de carga do trecho 3? Então, não tem como, né? Qual que é a ideia? É que a perda de carga total, ou seja, a perda de carga do trecho 1 mais o trecho 2 mais o trecho 3, seja igual à perda de carga do conduto equivalente, tá? E aí, essa perda, então, ela é um somatório, tá? Então, como que eu acho que essa imagem vai ser mais fácil para vocês entenderem. Então, aqui a gente tem os mesmos 3 trechos, tá? E nós temos a HF, que é a perda de carga total no trecho 1, trecho 2 e trecho 3. Se vocês olharem aqui, ó, eu vou selecionando para ficar mais fácil. Então, aqui a gente tem a HF1, aqui HF2 e HF3, tá? Essa HF, que é a perda de carga total, então aqui, ó, ela vai ter que ser igual à perda de carga total desse cara aqui, que vai ser o conduto equivalente, tá? Então, quando a gente trocar esses 3 trechos de tubulação, eu tenho que ter o somatório de perda de carga tem que ser igual à minha perda de carga equivalente, tá? Tá aqui embaixo a regrinha para vocês. E só que a vazão é o seguinte, se eu perguntar para vocês, olha, a quantidade de líquido que entra aqui no primeiro ponto, ó, então, nesse primeiro ponto aqui, ó, se entrar 10 litros por segundo aqui, vai ter uma nova entrada de líquido aqui para mudar a vazão? Não, né? Então, esse trecho aqui, ele termina aqui e aqui começa o trecho 2. É a mesma quantidade de água que está passando aqui. Então, a vazão desses caras aqui são iguais. Vazão do trecho 1, trecho 2 e trecho 3 são iguais. E automaticamente a mesma vazão tem que passar no conduto equivalente, tá? Então, essa é a ideia por enquanto. Dúvidas, pessoal? Como é que estamos? Tudo certo? Qualquer coisa, vão me mandando aqui, ó. Manda aqui no chat, tá? Então, já mandei um oizinho ali. Qualquer coisa, vão me perguntando. E aí, o seguinte, então, nós temos... Como é que a gente vai calcular isso, né? Eu tenho um conduto com 2 seções, por exemplo. Cada uma dessas seções vai ter um comprimento, um diâmetro e uma rugosidade, né? Como que a gente vai determinar um diâmetro único para uma tubulação equivalente? Então, olha só. Eu vou pegar a fórmula de perda de carga universal, tá? E eu simplesmente vou substituir o valor de J aqui, ó, dentro da fórmula de perda de carga total, tá? Então, aqui, se vocês olharem, ó, aqui eu tenho a fórmula de perda de carga unitária, em metro por metro de tubulação, vezes o comprimento, a gente tem a perda de carga total, né? Eu só vou substituir, então, o meu coeficiente de rugosidade, a vazão e o diâmetro, vezes o meu comprimento. Aí eu teria no trecho 1 e no trecho 2. Isto? Se eu disser para vocês o seguinte, a minha perda de carga no meu conduto equivalente, eu não disse antes que tem que ser igual ao somatório da perda de carga do trecho 1 e do trecho 2? Tá aqui, ó. Então, isso aqui especifica claramente o que é, ó. Então, a perda de carga total no trecho 1 mais a perda de carga total no trecho 2 tem que ser igual à perda de carga no trecho equivalente. Então, eu não poderia fazer uma igualdade assim. Eu pego aqui, ó, a perda de carga no trecho equivalente não tem que ser igual à perda de carga no trecho 1 mais o trecho 2. E aí é só eu substituir a equação, ó. Então, aqui eu tenho a equação de perda de carga total no trecho equivalente, né? No trecho 1, trecho 2 e N trechos, tá? Da mesma forma, eu vou trabalhar, então, com as mesmas características aqui com o trecho equivalente. E aí, assim, pessoal, se eu tiver uma tubulação com 3 trechos, eu vou ter 3 elementos de
fórmula aqui, tá? Se eu tiver 4 trechos, eu vou ter 4. Eu teria aqui o trecho 1, o trecho 2, o trecho 3 e o trecho 4. Tá? Então, esse N aqui significa a quantidade de trechos que vocês tiverem no sistema de vocês, tá? E aí, eu simplesmente vou entrar com essa equação aqui, ó. Então, se ele é equivalente, quer dizer o quê? Quer dizer que a minha tubulação equivalente, a perda de carga dela, tem que ser igual ao somatório, tá aqui, ó, o somatório, né, das perdas de carga, aqui o somatório, no trecho 1 mais o trecho 2, tá? E aí eu peço o seguinte para vocês. Gente, tem alguma coisa dentro dessa equação que eu posso eliminar? Então, olhem para ela, tá? Tem alguma coisa, por exemplo, vamos começar item por item, tá? Coeficiente de rugosidade vai ser sempre igual em todos os trechos? Não, né? Porque, lembrem, eu posso ter, lá no trecho 1 eu posso ter PVC e no trecho 2 eu posso ter aço galvanizado, por exemplo. Então, o coeficiente de rugosidade, num primeiro momento, ele permanece. O diâmetro, também não, porque o diâmetro, eu posso ter diâmetros diferentes e justamente por isso que eu posso estar querendo calcular um equivalente. E o comprimento, mesma forma, eu não tenho como garantir que os comprimentos sejam iguais. Mas a vazão dos trechos, lá no início aqui, ó, a vazão não era igual no trecho 1, no trecho 2, no trecho 3 e no equivalente? Ó, era igual, né? Então, quando eu tenho um valor, uma equação em que eu tenho em todas as fases da equação aparecendo o mesmo conceito, eu não posso eliminar ela, tirar ela da equação. Então, posso, né? Lembrem. Então, dá uma lembradinha ali em relação à matemática lá, lembra do Faust. Então, eu posso eliminar a vazão da equação, porque ela aparece aqui, ela aparece aqui e ela aparece aqui. Então, automaticamente eu vou ficar com essa minha regra de Dupuy, tá? Dupuy, sei lá como é que fala, é francês provavelmente. Então, eu tenho aqui rugosidade, comprimento e diâmetro equivalente tem que ser igual a rugosidade, comprimento e diâmetro do trecho 1, trecho 2 e assim por diante, quantos trechos eu tiver. E aí, minha gente, para Hazen-Williams, essa aqui é a fórmula universal, né? E aqui eu tenho a fórmula de Hazen-Williams, que o que muda, se vocês receberem o coeficiente K, vocês vão usar a regra de Dupuy, que é usando o coeficiente universal. Se vocês receberem Hazen-Williams, vocês vão usar esta fórmula aqui, que é o coeficiente de Hazen-Williams. Tudo certo? Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Sim, não, não, sim. Me deem aí um ok no chat, como é que está a situação, se estão acompanhando. Eu deixei um exercício, eu já coloquei um exercício aqui para a gente fazendo junto, tá? Prof, volta um slide. Voltando. É para copiar a fórmula, Wagner, ou é alguma dúvida? Qualquer coisa daí, se for uma dúvida, tu me dá um grito. Não, eu só tô fazendo uma folhinha de fórmulas aqui, eu quero anotar a fórmula. Tá. Não, bem tranquilo. Vinícius, diga-me, o que tá complicado? Fala comigo. Que se vocês estão com dúvida, pessoal, vão me falando, né? Que eu vou conseguindo ajudar vocês. Não tô entendendo alguma coisa, não tem problema, tá? Então é exatamente igual a gente fazia em aula. Vamos conversando que a gente vai se ajustando. Em sala de aula, às vezes, é muito mais fácil do que olhando na tela, né? Porque lá, pelo menos, tu tá lá e tira a dúvida na hora e pronto. Mas Aqui fica um pouco mais complicado. Não, mas Márcio, tira dúvida, não tem problema, pode ir falando. A ideia é justamente essa mesmo. Não tem, não tem que ter, não é porque a gente está na videoconferência que não vai ter que ser diferente, tá?
Fernanda, no dia da prova, isso aí. Aí vai ser lá, vai ter o horário do AVA, né? E aí eu vou disponibilizar a atividade para vocês e vocês vão postar elas lá. Dúvidas em relação... Vamos fazer um exercício, então, pessoal, que daí a gente vai conseguindo clarear, eu acho. Que daí, se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente pausa aqui a gravação e a gente vai conversando um pouquinho, pode ser? Daí acho que fica mais fácil. Então, um exemplo, ó, pessoal. Qual a tubulação de diâmetro equivalente que substitui a situação a seguir? Sabe-se que o traçado e o material da tubulação permanecem o mesmo. Então, olha só. Duas informações. Eu tenho 3 trechos aqui, né? O trecho 1, trecho 2 e trecho 3. E no trecho 1, eles são 100 milímetros de diâmetro e 200 metros de comprimento L. No D2, que ele está errado, é D2, 150 milímetros de diâmetro e 700 metros de comprimento. E o D3, 200 milímetros de diâmetro e 100 metros de comprimento, tá? A gente quer substituir esses 3 trechos de tubulação com diâmetro diferente por um único diâmetro, tá? E aí, é muito importante, ó, isso aqui, ó, material da tubulação permanece o mesmo. Aí, qual que é a lógica, então? Se o material da tubulação é o mesmo, primeira coisa, a gente tem que definir a fórmula que a gente vai usar. Pergunto para vocês, se aqui nesse exercício ele não está me dando o material, né? Eu precisaria determinar um coeficiente de rugosidade? Se ele é todo PVC, todo aço galvanizado, ou seja, o trecho equivalente e os 3 trechos que tem ali no exercício estão o mesmo material. Então, qualquer uma das fórmulas pode ser utilizada porque vocês vão acabar, pessoal, eliminando o coeficiente de rugosidade, tá? Tu vai remover, exatamente, vocês vão remover o coeficiente de rugosidade. Então, não interessa, tá? Eu acabei pegando aqui a fórmula universal só porque era a primeira que eu achei, mas pode ser feita com qualquer uma das duas. E aí aqui, ó, nós temos então 3 trechos de tubulação, nós temos aqui os 3 trechos de cálculo também. K1 vezes L1D1, K2 L2D2, K3 L3D3, tá? Aí agora a gente vai começar então, ó, eu posso eliminar os coeficientes de rugosidade, porque eles são iguais, e eu vou começar a inserir os dados no exercício. Aí o exercício dizia assim, pessoal, considerando que o traçado também permanece igual. Ou seja, o que isso quer dizer? Vocês concordam comigo? Se o traçado permanece igual, ele tem que sair daqui e chegar aqui da mesma forma? Ó, ele está saindo desse primeiro ponto e chegando aqui, o meu conduto equivalente. Ó, fiz um desenho de tubulação aqui, ó. Então, ele não teria os 200 metros, mais os 700 metros, mais os 100 metros. Começa aqui, termina aqui. Então, o meu LE, que é o meu comprimento equivalente, ele é de 1000 metros, tá? O diâmetro equivalente é o que eu estou calculando, então a gente deixa ele aqui. Aí, ó, a gente vai ter o comprimento do trecho 1, 200 metros. O diâmetro do trecho 1 é de 100 milímetros. Eu já coloquei em metro, tá, pessoal? Cuidem com isso, ó. As unidades, elas têm que sempre bater, tá? No trecho 2, 700 metros e 150 milímetros, 0,15 metros. E no último trecho, 100 metros e 0,2 metros também. Beleza? E aí é só resolver. Então, ó, a gente tem os 1000 metros, né? Igual aos 200, aqui tá a fórmula inicial. Aqui eu já coloquei, ó, pessoal, para vocês terem a informação bem certinho, ó, eu fui deixando por trecho, ó. Então, aqui é a resposta do trecho 1, aqui é a resposta do trecho 2 e aqui do trecho 3, para vocês conseguirem conferir, tá? Somatório total dá 29.530.607. E aí é o seguinte, né? A gente faz aquela regrinha de 3 aqui, ó. Faz aquela multiplicação cruzada, né? Para identificar, então, o resultado, ó. Os 1000 vezes 1, que o denominador é 1 aqui, 29 vezes o DE. Então, ficaria os 1000 metros dividido pelos 29.530 com 607, que dá esse númerozão aqui enorme, tá?
tirando a raiz quinta desse valor, a gente tem, então, 0,1276 metros. Ou seja, né, a gente tem 12 centímetros aí de diâmetro de tubulação. Como é que ficou? Deu uma clareada em relação fazendo o exercício? Conseguiram se achar melhor? Que na verdade ele tá passo a passo ali, né? Então não tem muito o que se confundir, né? Eu deixei bem certinho, gente. Eu tentei assim, olha, eu tentei ao máximo, como a gente já não tá, né, em sala de aula, eu tentei deixar o máximo passo a passo para vocês conseguirem conferir item por item. Então, a ideia é justamente essa, que vocês consigam ter as informações, tá? Se vocês forem fazer depois a lista de exercício que eu disponibilizei, vocês vão ver que até mesmo lá nos videozinhos que eu fiz no YouTube, eu fui explicando passo a passo do que eu estava fazendo, para justamente vocês não ficarem com dúvida, sabe? Diga, alguém pediu uma dúvida, Wagner? Vou pedir por aqui que é um pouco mais fácil. Claro, claro, diga. Na questão de especificação para uma bitola comercial, já adiantando uma dúvida, né? Uhum. Eu dimensiono isso no caso, a bitola comercial maior, mais próxima. Isso. Sempre, imagina que o seguinte, imagina que esse valor que tu achou, que é o 0,1276 ali, é o diâmetro interno, tá? Então, tu tem que sempre procurar numa bitola comercial o diâmetro nominal acima desse valor, porque justamente ainda a gente vai ter que desconsiderar a espessura da tubulação, entende? Então, por exemplo, nesse caso, a gente já entraria direto para um diâmetro de 150, né? Porque o diâmetro de 150 ele não tem 150 milímetros, ele tem menos internamente do que esse valor. Então, sempre o valor acima. Isso aí mesmo. Perfeito. Obrigado. Imagina. Gente, e o resto? O pessoal tá mudo. Falem comigo. Estou preocupada. Vão conversando, porque não é para ficar com dúvida, tá, gente? A gente vai se adaptando da melhor forma possível. Se vocês querem que eu vá fazendo alguns intervalinhos para vocês irem dando uma olhada, vão me dando feedback aí. Tranquilo? Posso passar pro próximo, ou vocês têm alguma coisa que vocês querem tirar dúvida, ou até mesmo nesse primeiro conteúdo de série? Tá tranquilo? Beleza. Gente, assim, ó, fiquem muito à vontade para pedir para voltar, tá? Escrevam ali no chat ou desbloqueiem o microfone, vamos conversando, tá? Pelo amor de Deus, não fiquem com vergonha ou enfim de que a gente vai ter se ajudando, tá? Então, seguinte, falamos de série. Agora vamos falar em paralelo, tá? O sistema de conduta em paralelo, ele tem uma diferença crucial do sistema de condutas em série. Exemplo, pessoal, se a gente tem aqui, ó, imaginem comigo que eu tenho entrando aqui na tubulação, tá? Eu tenho 10 litros, não, tenho 12 litros por segundo. Tá? Peraí, então aqui, ó, eu tenho 12 litros por segundo entrando aqui, tá? O que vocês acham que vai acontecer com esses 12 litros por segundo quando ele chegar aqui no ponto A? Vocês acham que vai ficar 4, 4, 4? Vai ficar aqui 6, 3, 3? Vai se dividir? O que vocês acham que vai acontecer aqui? Porque, assim, no conduto em série nós tínhamos, né, a vazão, ela era igual em todos os trechos. Só que, não sei se vocês concordam comigo, que aqui, quando a água chega aqui, a gente vai ter que ter obrigatoriamente uma divisão, né? Então, olha só, uma parte vem para cá, né? Uma parte dessa vazão vai vir para cá e a outra parte vai vir para cá. Então, o que acontece? Esses 12 litros por segundo, eles vão estar divididos aqui no meio,
tá? A gente não vai ter mais a mesma vazão aqui dentro das tubulações. Nós vamos ter, sim, os mesmos 12 litros por segundo aqui no final. Então, do ponto B para frente, a gente vai ter os mesmos 12 litros por segundo. Mas aqui, no meio do trecho, nos trechos em paralelo, cada trecho em paralelo vai ter a sua própria vazão, tá? E o que vai determinar a questão da vazão, tá? As características do tubo. Lembra que a gente sempre fala, eu sempre comento isso em todas as disciplinas de água, né, pessoal? A água, o fluido, né, de maneira geral, ele sempre vai se deslocar pelo caminho mais fácil. Ele nunca vai tentar ir pelo caminho mais difícil. Então, veja bem, dentro das disponibilidade do sistema que ele tiver, vai ir mais quantidade de vazão para o trecho em que tiver melhores condições. Então, por exemplo, veja bem, vocês têm 3 trechos aqui, tá? Se esse cara, o trecho 1, tiver uma rugosidade extremamente excessiva, vai ir menos quantidade de água para cá e vai ir mais para os outros 2 trechos. E assim sucessivamente. Exemplo, se o trecho 1 tiver um comprimento de 100 metros e o trecho 2 e o 3 tiverem um comprimento de 30 e de 20 metros, aonde vocês acham que a água vai preferir se deslocar? Obviamente que pelos condutos de menor tamanho. Então, a gente tem que sempre levar isso em consideração, tá? A gente vai trabalhar então com a rede ou a malha, né, que a gente chama, e a lógica vai ser exatamente essa, ó. A gente vai ter uma vazão geral e vai ter uma vazão 1, uma vazão 2 e uma vazão 3. Esse somatório de vazões aqui, né, ele vai ser igual à vazão do conduto equivalente, tá? Já a perda de carga, pessoal, ela, nesse caso, ela vai ter que ser a perda de carga total, ela vai ter que ser igual. Porque pensa o seguinte, ó, imagina que a gente vai ter uma pressão no ponto A de 10 kgf por metro quadrado, tá? Aqui a gente vai ter que ter uma perda de carga no trecho 1, no trecho 2 e no trecho 3 total igual para que aqui no trecho B a gente chegue, por exemplo, com 9,5 kgf por metro quadrado. Então, a ideia aqui é que nós tenhamos vazões diferentes e perdas de carga iguais, tá? E aí, o que acontece? Essa diferença de pressão, né, ela é igual para todos os tubos. Então, é isso que vai acontecer, ó, pessoal. A análise da perda de carga, ela vai funcionar mais ou menos dessa forma, ó. A gente vai ter valores iguais de perda de carga total, como tá aqui, ó. Eu salientei aqui embaixo para vocês, ó. Então, isso aqui, nós temos valores iguais de perda de carga total, porém, a perda de carga unitária vai ser diferente de cada trecho de tubulação. Por quê? Porque assim como o valor de J vai ser diferente, os comprimentos também vão ser diferentes. Então, L1 vai ser diferente de L2, que vai ser diferente de L3, tá? E aí, quando eu multiplico o J, que é a perda de carga unitária, pelo comprimento, para que a gente tenha a perda de carga total, a gente vai ter que ter um valor equivalente, tá? O mesmo valor. E as vazões, automaticamente, então, a vazão do trecho equivalente vai ser igual ao somatório das vazões do trecho 1, 2, 3, 4, 5, independentemente de quantos trechos tiverem, tá? E aí, qual que é a ideia? Assim como a gente fez lá no sistema em série, a gente vai pegar a mesma fórmula no sistema, aqui no sistema em paralelo, e vai fazer a equação, tá? Então, qual que é a lógica aqui? A gente vai pegar a nossa perda de carga, que é igual, e vai igualar as mesmas equações, tá, pessoal? Só que muito cuidado, lembra que eu falei para vocês, o J, que é a perda de carga unitária, ela não é igual em todos os trechos. O que é igual é a perda de carga total, tá? E aí a gente vai pegar o quê? Eu preciso isolar a vazão, né? Porque nesse caso a vazão não é igual. A vazão é a somatória das vazões, vai ser igual à vazão equivalente. Então, em vez de isolar a perda de carga, nesse caso, igual a gente fez lá no sistema, em série, a gente vai isolar a vazão.
Então, eu pego essa minha formulazinha aqui, ó, que é a mesma fórmula anterior, perda de carga no sistema universal, e vou isolar a vazão. Eu chego nesta fórmula aqui. Beleza? E aí, qual que é a ideia? Eu vou somar as vazões. Então, veja bem, ó, eu sei que a minha vazão total, ou seja, a vazão equivalente, né, tem que ser o somatório das vazões dos trechos. Então, se eu tiver 3 trechos, eu vou ter 3 somatórios de vazões. Aqui, ó. Aqui, aqui e teria mais um. Se eu tiver 4, eu vou ter 4. Se eu tiver 5, eu vou ter 5 e assim sucessivamente. E aí, eu pergunto para vocês, da mesma forma que a gente cancelou as vazões, a perda de carga total, ela é igual em todos os trechos. Se ela aparece aqui nesse trecho, aparece aqui, eu não posso eliminar ela da equação? Posso, né? Então, eu elimino ela da equação e eu chego nesta minha fórmula aqui. Então, essa aqui é a fórmula universal para sistemas em paralelo, tá? E aqui, se eu tiver, agora veja bem, aqui é quando a gente tem diâmetros diferentes, materiais diferentes e comprimentos diferentes. Se o material das minhas tubulações aqui forem iguais, por exemplo, todo o meu sistema for PVC e eu quero continuar trocando paralelo por uma tubulação equivalente em PVC, eu posso eliminar o coeficiente de rugosidade. Eu chego nessa equação aqui. Se eu tiver ainda, né, os comprimentos iguais, eu vou ficar só com o diâmetro. Olha que tristinha essa fórmula aqui, ó. Bem sozinha, coitada. Então, e aí a fórmula de Hazen-Williams, né, pessoal? Então, a gente tem lá a fórmula universal, que é essa aqui, tá? E a fórmula de Hazen-Williams da mesma forma. Aqui também, se eu não tiver mudança de rugosidade, eu posso eliminar os coeficientes, tá? Da mesma forma. Basicamente, pessoal, é isso, tá? Então, eu vou só dar uma pausadinha no vídeo e